Bom, bem-vindos a mais uma aula. Para quem não me conhece, eu sou a Dalila Malai Bolos. No vídeo de hoje eu trago-vos a decoração de como fazer o rufle com papel de arroz, ok? Vamos fazer uma decoração com papel de arroz, usando esta técnica que eu vou estar aqui a ensinar-vos com papel de arroz. Primeiro vou decorar o bolo do meio com este tapete. Vocês podem usar tapete com desenho da vossa preferência. Eu estou a usar um tapete de flores, um molde de flores. Então aqui eu vou primeiro esticar a minha maçapão para depois colocar no tapete. Este bolo eu só vou ensinar somente a decoração. Eu já cobri o meu bolo, já prensei e tudo mais. Eu só vou ensinar-vos como fazer a decoração do bolo. Então aqui eu coloco a maçapão no tapete, vou esticando para poder moldar bem. Feito isso, vou levar um cortador, pode ser uma faca, um cortador e tirar as bordas. Para o desenho ficar centralizado no meio. Então aqui está o meu tapete. Então para o meu bolo eu vou fazer por aí 2 tapetes desses, ok? O bolo do meio tamanho 20. O bolo do meio tamanho 20. O de baixo é tamanho 26. E o de cima é tamanho 15. Então aqui estou a colocar somente água. Vou aplicar água em volta de todo o meu bolo, onde vou colocar o tapete. Só vão colocar somente água, não muita água, só um pouquinho de água só para poder pegar o tapete. Então aqui eu vou aplicar. Vou tirar o excesso que ficou. Depois venho aqui e vou acertando, para não ficar aquela amostra da ligação, né? Com jeitinho vão... Em cima também vou passar a minha espátula alisar para poder acertar. Aqui vou colocar água também para poder colar o papel de arroz. Depois vou vos mostrar como é que eu fiz o papel, como é que eu amassei. Vão colocar um bocadinho de água em volta do bolo e no papel arroz e vão pressionar. Então é somente a água que eu estou a usar, ok? Para poder colar. É um pouquinho de água, não em todo o papel, só na parte que eu vou colar no bolo e deixar ele meio aberto. Então eu vou colocando o meu papel de arroz e vou finalizar, né? Depois vou mostrar como é que vai ficar. Aqui está. Então vou fazer mesmo um processo em volta de todo o meu bolo. Então aqui eu já coloquei, que é a metade.
Agora, eu tenho aqui esta máquina, que é uma máquina de vapor, que usa essa água, vapor. Então, eu vou cortar o meu papel de arroz. Não precisam cortar com tesoura, é só mesmo cortar com a mão, para ficar aquele aspecto rústico nas pontas. Então, com a máquina de vapor, se quem não tiver a máquina de vapor, então eu aqui vou amassar, vou amassando. Quem não tiver a máquina de vapor, vai usar uma chaleira elétrica ligada, usando o vapor da chaleira elétrica, ou pode ser uma panela com água no fogão. O fogão, a água tem que estar, a panela tem que estar ligada mesmo, não pode estar desligada para poder usar à vontade o vapor. Então aqui eu vou amassando e vou apertar um bocadinho só embaixo. Fazer tipo um leque. Então, para este bolo de baixo, que é o 26 de diâmetro, com 15 de altura, eu usei à vontade 8 papéis de arroz. Ok? Usei 8 papéis de arroz para poder fazer o trabalho deste bolo todo por baixo. Então, vou continuar aqui a aplicar. Então, o bolo de baixo eu usei um tom assim azul, que era para deixar o meu bolo com uma cor diferente por baixo, com papel de arroz e tudo branco. Vocês podem usar papel de arroz a cor da vossa preferência, podem ir a uma loja de confeitarias, materiais de bolo e comprarem papel de arroz da cor da vossa preferência, ok? Ou podem pintar, só que o processo de pintar é outro, já ensinei em algumas aulas como se faz o processo da pintura. Então, quem já teve as minhas aulas de processo da pintura é só usar o mesmo processo que eu ensinei, ok? Então, vão usar o processo da pintura. Tem duas técnicas que eu ensinei do processo da pintura. Quem comprou aula é só usar essa técnica de pintar o papel de arroz. Então, aqui já está o meu bolo. Então, fica esta parte de baixo. Então, vou pegar papel de arroz, vou cortar pedacinhos bem pequenos para fechar a parte de baixo. E o mesmo processo eu vou fazer com a máquina de vapor. Só vai ser pedaços mais pequenos e vou amassar. Quem quiser pode fazer o processo de pedaços todos pequenos e cobrir todo o bolo. Isso vai depender de como vocês vão usar a vossa criatividade ou dependendo daquilo que o cliente vai vos pedir. Então podem fazer assim pequenos, não tem problemas. E cobrir o bolo todo. Então vou colar por baixo.
Então, aqui já está, finalizei já o meu bolo. Então, aqui vocês podem pintar somente com pó dourado, pó prata, as pontas, né, que ficam com pincel fino. Então, podem pintar as pontas do papel, ok? É só usar o álcool de cereais com o pó dourado ou prata. Bom, infelizmente eu tive que cortar o áudio do vídeo, porque havia uma festa aqui nos vizinhos, então, por causa do barulho da música, então ia ficar meio complicado. Então, desculpa qualquer coisa aí, vão ter que entender. Então, eu aqui tenho uma fita de steam, vou aplicar no meu bolo de cima, ok? Lembrando que a fita, para vocês aplicarem a fita, vocês só vão colocar um bocadinho de maçapão onde vocês vão fazer a ligação. Porque a fita de steam é uma fita que marcha, então vocês não podem colocar cola de CMC e nem água, ok? Então é só onde vocês vão fazer a ligação da fita, é onde vocês vão colocar um bocadinho de maçapão e apertar. Então aqui eu vou usar o vapor em todo o meu bolo para poder aplicar o glitter, para umedecer o meu bolo e aderir o glitter no bolo, ok? Porque se eu fosse aplicar o glitter, não ia pegar no bolo. Então aqui tem glitter seco, tirei o tubo, então vou virar ele, tirei o tubo, a palhinha que fica, viro a minha bombinha e vou esfreando. Eu estou usando o glitter branco, meu bolo todo ele é branco, então estou usando o glitter branco. Vou aplicar todo o bolo. Cuidado para não usarem o stem depois de aplicarem o papel de arroz, não usarem o stem, porque depois vai amolecer o papel de arroz e ela pode correr o risco de descair, ok? Ter muito cuidado. Eu só usei o vapor nos dois bolos de cima. Então aqui eu vou fazer o meu laço. Acredito que todo mundo sabe fazer um laço, ok? Então eu vou fazer um laço e vou colocar na parte frontal onde eu fiz a junção, ok? Onde eu fiz a junção da fita do steam, né? Então, só colocar um bocadinho de cola, ter cuidado para não pingar no bolo. Usei cola quente e colei onde tem a outra fita, onde tem a fita do steam que eu dei a volta de todo o bolo. Bom, aqui está o meu bolo. Coloquei as flores, não precisa, não tem segredo nenhum. Já coloquei as flores. Então aqui eu tenho pó dourado com álcool de cereais. Então vou passar só para mostrar um bocadinho nas pontas. Só nas pontas, ok? Vamos passar um bocadinho só nas pontas.
E ele vai ficar assim. Então, depois vou finalizar em todo o meu bolo. Vocês vão ver no princípio do vídeo como é que vai ficar. Como é que ficou, vocês vejam no princípio do vídeo. Bom, espero que tenham gostado da aula e até uma próxima aula. Tchau.